Graças a Deus, que Deus ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo de Deus, nós temos uma certeza no nosso coração. A sua vida será transformada pelo poder de Deus. Pastor, por que o senhor tem tanta certeza? Porque a palavra de Deus é fiel e se cumpre. 2, pois hoje já é o 7º dia do nosso propósito de oração e você não tem quebrado. Você tem sido fiel, você tem permanecido com tantas lutas, batalhas, com tantos obstáculos. E mesmo assim você tem separado o seu tempo para ouvir a palavra de Deus e se fortalecer com a mesma. E é por isso que a sua vida vai ser mudada. Porque é isso que Deus quer de nós. Empenho, determinação e principalmente obediência. Pois quanto nós obedecemos, a nossa vida é transformada. E a palavra de Deus é tão extraordinária que no dia de ontem nós lemos que Deus aparece a Jacó e fala: Jacó, volta para Canaã, volta para a terra dos seus pais, pois infelizmente aqui na terra de Padan-Arã, aonde se encontra seu tio, você não é mais benquisto. Eles têm te olhado de uma forma torta, eles têm te olhado de uma forma não muito agradável. Você cresceu, você evoluiu, você amadureceu. Então está na hora de você voltar para Canaã, para que a promessa, a palavra se cumpra. Então Jacó obedece. Jacó, ele ouve a direção de Deus. E Jacó, ele decide voltar para Canaã. Só que Labão se indigna. Labão não aceita. E Labão vai atrás de Jacó, juntamente com seus filhos, para pegar Jacó, para trazê-lo de volta juntamente com suas filhas e o seu rebanho. Só que Deus aparece a Labão e diz: não fale nem bem e nem mal de Jacó. Porque Jacó ele fez errado. A Bíblia diz que Jacó ele vai embora sem se despedir de Labão, sem permitir que Labão se despeça de suas filhas. Então, Jacó fez algo de errado. E quando Labão se encontra com Jacó e pergunta, Jacó diz que é porque ele teve medo. Mas não é porque eu tenho medo que eu tenho que fazer algo de errado, não. Mesmo com medo, mesmo com temores dentro de mim, eu tenho que fazer o que é certo. O que manda a lei, tanto a lei de Deus, como também a lei dos homens. Só que a Bíblia diz que Raquel, ela tomou algo de Labão. E Labão encontra-se com Jacó, com suas filhas e com seus servos. E ali Labão diz para Jacó, e Labão procura e não encontra nada, porque Raquel colocou os ídolos dentro de uma bolsa junto aos camelos. Então Jacó ele se enfurece. Jacó fala palavras duras a Labão, mas palavras duras que nada mais é do que a verdade. Tem momento que é que nem eu falei no início, quando você anda certo, anda correto, obedece a palavra de Deus, a sua vida é um testemunho vivo. A sua vida, ela glorifica o nome de Deus. E todos têm que entender que a sua fidelidade tem gerado resultado e transformação. Mas olha o que está escrito na palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 42. Se não fora Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Veja bem o que você acabou de ler na palavra de Deus. Jacó estava tão indignado com Labão que falou: se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, você me mandaria de volta para casa sem nada, de mãos vazias. E Deus te repreendeu ontem à noite, porque Deus tem visto o meu sofrimento e tem visto o trabalho do quê? Das minhas mãos. Quanto você age de forma diligente, quanto você age de forma certa e correta, meu amigo, tudo dá certo na sua vida, tudo vai bem. Em nenhum momento nós falamos que seria fácil. Não é que vai acontecer da noite para o dia, não é que em um passe de mágica vai tudo dar certo, não. É um caminho árduo, é um caminho trabalhoso. Para quem quer andar certo, para quem quer fazer certo, as coisas parecem mais difíceis. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, nada melhor do que andar na verdade.
Nada melhor do que ser honesto, nada melhor do que ser verdadeiro, porque ninguém tem uma unha, um ai para falar de você. Por isso, Jacó, ele se encheu de coragem e falou essas palavras para Labão. O que eu tenho é o meu suor, é o meu empenho. 20 anos eu trabalhei para você. 20 anos eu andei certo diante de Deus e de você, Labão. Durante 20 anos eu te servi. 14 anos pelas suas filhas, 6 anos pelo seu rebanho. Eu peguei para mim todos os danos. Eu não levei para você nenhum animal defeituoso, eu não levei nenhum animal até você destruído pelas feras, eu não levei a você nenhum dano, pelo contrário, eu peguei, assumi para mim todos os danos, eu paguei cada centavo que eu devia a você, eu lhe paguei até mais, e você sabe, e tem visto que a sua vida era abençoada, porque o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus que eu tenho servido, o Deus de Betel, que tem te abençoado, tem transformado a sua vida. Então você não vem falar que eu andei errado. Não vem você falar que eu fiz algo que eu não deveria fazer. Pois você sabe a retidão que eu tive diante de você e principalmente dentro da sua casa. Jacó só falou tudo isso porque ele sabia do que ele estava falando. Ele não deu vazão para o mal. Mas se você olhar hoje para a sua vida, será que você poderia falar tais palavras? Será que você tem andado em retidão, meu amigo? Será que você tem sido fiel a Deus e aos homens? A Deus com a sua palavra e aos homens nos tratados que você tem tido, tem feito e tem tido nos dias atuais. Um dos males da humanidade é não ter mais palavra. A pessoa combina algo com você aqui, lá na frente já faz outra totalmente diferente. A pessoa não consegue honrar a própria palavra. Vai honrar a Deus como? Vai honrar a esposa como? Vai honrar o esposo como? Vai honrar os filhos como? Como você quer honrar alguém se você não consegue cumprir a sua palavra? Jacó, meu amigo, durante 20 anos, não tinha um ai para falar dele. 20 anos enquanto ele trabalhou para Labão. Você acha que em 20 anos não houve dificuldades? Você acha que em 20 anos não teve problemas? Você acha que em 20 anos talvez Jacó não tivesse motivo para ir contra Labão? Mas em nenhum momento ele se rebelou, ele se levantou contra Labão. Em nenhum momento Jacó ele pensou em trazer dano a Labão, mas pelo contrário, aquilo que ele tratou com Labão, aquilo que ele combinou com Labão, ele foi até o fim. Por quê? Porque Jacó conheceu a Deus. Porque Jacó temia a Deus. E você tem que se fazer essa pergunta. Será que eu tenho temido a Deus da forma que eu deveria temer? Será que eu tenho sido fiel a Deus como eu deveria ser? Será que eu tenho sido grato a Deus como eu deveria ser? Porque quando nós andamos na verdade, quando nós fazemos o que é certo, a nossa vida muda, a nossa história muda. A gente, mesmo entendendo que por andar de forma certa e justa, muitas das vezes, talvez nós venhamos sofrer algum dano, a gente não nos importamos, porque sabemos que temos agradado o nosso Deus. E quem agrada a Deus, meu amigo, não tem dano. Quem agrada a Deus tem ganho, tem vitória, tem prosperidade, tem transformação. E é isso que eu quero que você entenda. Porque quando Jacó fez o que era certo, Deus foi com ele. Enquanto Jacó foi fiel, Deus não desamparou a ele. Quando nós somos fiéis e verdadeiros, Deus, ele não nos desampara. Amém, gente? Graças a Deus. Que você tenha certeza no seu coração que Deus em nenhum momento falhou ou falhará contigo. Basta você andar certo. Basta você ser fiel. Em nome de Jesus. Aqui minhas mãos se encontra o seu nome, o nome dos seus familiares, o nome de cada um de vocês que nos tem enviado. E nós temos orado incessantemente e continuaremos a orar até o dia 28. E certamente o Deus que tem sido com Jacó também será contigo. O Deus que apareceu em Betel a Jacó certamente aparecerá na sua vida. E o Deus que abençoou a Jacó e consequentemente a Labão também
abençoará a sua vida e abençoará aqueles que estão em volta da Senhora e do Senhor. Mas o segredo para que isso aconteça é sermos fiéis e fazermos a vontade do nosso Deus. E eu gostaria de lhe convidar neste momento a orar, a unir a sua fé comigo, pois eu tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa oração e vai transformar a nossa vida. Então vamos orar, povo querido. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, mais uma vez nós nos colocamos na sua santa e poderosa presença, com a certeza que o Senhor nos ouve. Meu Pai, Labão, ele estava com a intenção de drenar, meu Deus, a vida de Jacó. Mas o Senhor aparece a Labão e diz, não faça nada contra Jacó, não fale nem bem e nem mal daquele homem. E Labão obedeceu e entendeu a ordem a qual o Senhor dera. E por isso, quando ele se encontra com Jacó, nada ele faz. Mas Jacó, tomado de verdade e sinceridade, fala, você não me fez nenhum mal, porque o Senhor te repreendeu, e porque você sabe que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac tem sido comigo, e a sua vida tem sido abençoada por minha causa, por eu ter temido e servido o Deus de meus pais e meus avós. E é um Deus que eu tenho servido, que tem transformado, que tem te prosperado. Meu Deus, todos terão que reconhecer que o Deus de Betel, Ele está em nossa vida, que o Deus que transforma, que o Deus que prospera, que o Deus que levanta, que o Deus que sara, que o Deus que cura, que o Deus poderoso tem sido o Deus que nós temos servido, e que mal nenhum terá poder, meu Pai, contra a nossa vida. Que esse mal que tem se levantado, que esse espírito, meu Deus, te contenda, que esse espírito de ódio, que esse espírito de morte, ele não venha ter poder, meu Pai, sobre a vida desse povo que tem lhe clamado, que eles não tenham poder sobre esse povo que tem lhe servido, mas pelo contrário, meu Pai, que os principados, a potestade, o dominador, meu Deus, um a um seja vencido, que o Senhor neste momento, meu Deus, envie anjos com espada desembainhada para derrotar, meu Deus, os espíritos imundos, as forças contrárias, meu Pai, que tem impedido essa mulher, que tem impedido este homem, meu Pai, de avançar, de prosperar, de se realizar em sua vida. Esse mal que tem impedido esse povo, meu Pai, de alcançar a plenitude do Senhor. Que esse mal que tem prendido esse povo, meu Pai, ao amargor da vida, ao sofrimento, um a um, seja vencido e derrotado em o nome de Jesus. E como, meu Pai, o Senhor foi com Jacó, seja com esse povo. Meu Pai, está aqui nas minhas mãos o nome do seu povo, o nome da sua igreja. Meu Pai, eles têm confiado, eles têm crido que nós somos de Deus. E nós temos orado, meu Pai. Meu Deus, Jacó falou para Labão, durante 20 anos eu te servi. Durante 20 anos eu não trouxe nenhum dano para você, mas pelo contrário, eu absorvi todos eles para mim. E por causa disso, meu Pai, o Senhor o abençoava. Quanto nós lembramos que a fidelidade é o segredo da vitória, que muitas das vezes nós temos que perder para ganhar, o Senhor não desampara os seus. Como Jacó entendeu isso, o Senhor não o desamparou, mas pelo contrário, além de abençoá-lo, abençoou a Labão. Então, meu Deus, que cada pessoa que tem orado conosco de forma incessante seja abençoada, seja tocada pelo teu poder, e que a luz do Senhor brilhe sobre eles, e que eles venham testemunhar as maravilhas do Senhor sobre a sua vida, pois assim nós determinamos e profetizamos em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, Deus nos ouviu. Seja fiel como Jacó foi, e Deus vai ser fiel a ti, por
fidelidade à palavra dele. Jacó não pensou em trazer dano a Labão, mas pelo contrário, Jacó decidiu ser fiel com a sua palavra e fiel a Deus. E por isso Deus o honrou. E não será diferente com cada um de nós. Através da nossa fidelidade, a nossa vida ela é transformada. Que o Deus de Betel te abençoe e até mais.